Então, é o seguinte, a pergunta que me fizeram é se é possível ainda crer numa possível lei dominical. Por quê? Porque temos pessoas se posicionando contrários a esse contexto profético, em especial John Paulin, que foi um grande teólogo da igreja. Bom, a gente não pode deduzir que John Paulin esteja correto porque ele se posicionou de maneira contrária. Primeiro, nós temos que observar qual é o posicionamento teológico bíblico, o que a Escritura ensina. Segundo, ele e outros mais são poucos que pensam, estão pensando de forma contraditória ao que a igreja crê, ensina, não é? E a grande maioria dos teólogos continuam ou permanecem crendo nessa profecia que retrata a existência futura de uma lei dominical. Mas a questão é a seguinte: por que esse posicionamento? John Paulin ele tem se posicionado publicamente contrário à ideia de uma lei dominical, e ele alega que a lei dominical possivelmente tenha sido uma profecia condicional. Porque existem profecias que são condicionais. Por exemplo, quando Deus disse que destruiria Nínive por conta da falta do arrependimento do povo. Quando o povo se arrependeu, obviamente, Deus voltou atrás, mudou a maneira como lidaria com o povo e a destruição não ocorreu. O juízo de Deus não ocorreu sobre Nínive. Então, porque era uma profecia condicional, caso o povo não se arrependesse. Mas aí John Paulin, assim como alguns outros, tem se posicionado de maneira semelhante, dizendo que a lei dominical foi apenas uma profecia condicional ao tempo de Ellen White. Ao tempo de Ellen White. Amigos, vocês que estão no YouTube, se porventura o áudio não estiver bom, você me avisa, por favor, tá bem? Então, amigos, ele diz o seguinte: qual é o argumento dele, do Paulin? Ele argumenta que, nas primeiras edições do livro Grande Conflito, parecia não existir essa ênfase no que Ellen White escreveu a respeito dessas profecias finais, mas que ela passou a intensificar esse assunto somente após aquele conflito que existiu ali, num determinado estado americano, onde um senador americano pretendeu estabelecer uma legislação dominical. Isso criou um certo alvoroço, inclusive o próprio filho de Ellen White foi preso por ter aberto a Pacific Express no domingo, ali por volta de 1800, 1885. E que essa agitação dominical, que foi intensa ali, em alguns lugares nos Estados Unidos, inferiu ou influenciou o que Ellen White escreveu sobre lei dominical. Então, esse é mais ou menos o posicionamento dele e de alguns outros que seguem essa linha. Mas o que eu poderia dizer a esse respeito? E eu já vou dar resposta para vocês agora, sobre esse posicionamento e essa dúvida que ele acabou levantando na mente de muita gente. Tá bem? E depois eu vou dar uma explanação. Eu vou fazer uma síntese de uma explanação bíblica do porquê que não é possível ser da maneira como Paulin tem defendido. E depois eu vou fazer um contexto contemporâneo, atual, para a gente saber se é possível ainda existir uma lei dominical ou não. Tá? Porque tem pessoas que pensam assim: como pode existir uma lei dominical e uma perseguição por causa de um dia da semana, num contexto de tantos critérios de direitos humanos, né? De direito das minorias, de direitos humanos? Como pode existir uma lei dominical num contexto? De fato, parece que o contexto atual ele parece ser desfavorável para uma legislação dominical, uma perseguição por causa de um dia da semana. Então, quando a gente olha para o cenário atual, o que a gente vê, o que a gente observa é que a maneira como o mundo hoje é gerido, especialmente com tanta ênfase em direitos humanos e direitos das minorias, né, e liberdade, democracia,
Então, não parece ser plausível essa ideia de uma legislação dominical. Então, eu vou mostrar, eu vou fazer uma descrição do que está acontecendo no mundo hoje, e você é quem vai dizer, depois do que eu vou mostrar, depois do que eu vou falar, é você quem vai dizer se isso é possível ou não, tá bem? Bom, mas vamos lá, sobre a crença de Paulinho, sobre os posicionamentos de John Paulinho. Eu diria o seguinte, que a questão da lei dominical pode não ser tão explícita na edição do Grande Conflito de 1858, como o próprio Paulinho alega. Então, pode ser que essa questão da lei dominical não seja tão explícita na edição de 1858, mas é bem clara nas edições de 1884, nas edições de 1888 e na edição de 1911. Então, nós temos 3 edições, de 1858 até 1911, nós temos 3 edições que são muito claras, não é? E eu perguntaria para você o seguinte, diante disso, não é suficiente? Será que não é suficiente? Percebe? Então, como esse tipo de... com esse tipo de argumento, eu posso negar muitas outras coisas. O argumento de Paulinho, eu posso pegar esse mesmo argumento e com ele eu posso negar muitas outras coisas. Não só nos escritos de Ellen White, mas também na própria Bíblia. Eu diria o seguinte, eu diria que John Paulinho está fazendo uma releitura e uma construção histórico-crítica dos escritos de Ellen White, como sendo historicamente condicionado apenas ao tempo dela, sem nenhuma natureza preditiva, sem nenhuma natureza preditiva. Então, eu penso que Paulinho deveria analisar com mais minuciosidade toda a herança puritana americana, toda a herança puritana americana. Segundo, as pretensões dos defensores da causa do domingo. E terceiro, as tendências sociopolíticas contemporâneas. Então, são 3 coisas que eu acho que ele poderia analisar com mais critério, com mais minuciosidade. Primeiro, a herança puritana americana. Segundo, as pretensões dos defensores da causa do domingo, que são muitas dessas pretensões, de uma busca incessante por uma legislação dominical. Isso acontece mesmo em nossos dias, né? Uma agitação dominical, tanto por parte de Roma, quanto por parte das igrejas evangélicas. E terceiro, é importante a gente fazer uma análise das tendências, as tendências sociopolíticas contemporâneas, as tendências, o que se constrói hoje, e é o que eu vou fazer daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma análise dessas tendências sociopolíticas contemporâneas, tá bem? Outra coisa que eu diria, será que para Paulinho, assim como para outros adventistas aí que estão desacreditando numa possível lei dominical, será que para Paulinho o sinal da besta e todos os eventos proféticos decorridos desse sinal da besta, que a gente encontra lá em Apocalipse capítulo 13 e capítulo 14, será que todos eles também são condicionais? Hã? Será que nós teríamos 2 capítulos, 13 e 14, que não mais são escatológicos, são puramente condicionais ao tempo de Ellen White? Porque nós temos ali, em Apocalipse capítulo 13, verso 15, 16 e 17, a descrição do sinal da besta. Porque nós, adventistas do 7º dia, acreditamos que o sinal da besta será o domingo. Não é, será o domingo. Em virtude de quê? Porque a Escritura claramente advoga o sábado como sinal de Deus. O sábado como sinal ou marca de Deus. Por exemplo, Ezequiel 20, verso 12, verso 20. Não é? Êxodo 31, verso 15. Então, são textos que aludem essa ideia, advogam essa ideia de que o sábado é
o sinal ou marca de Deus. Portanto, se o sábado é a marca ou sinal de Deus, qual seria a marca ou sinal da besta? Então, essa marca, esse sinal da besta, obviamente vai ser um dia contraditório, um sinal contraditório, uma ênfase de adoração contraditória, um falso sábado, um sábado fake news.